E depois de um longo dia de trabalho, chegou a hora de fechar o expediente. Está no ar mais um episódio do Fechando o Expediente, o podcast da Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados, o primeiro gravado e produzido por um escritório de advocacia do norte do Rio Grande do Sul. Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem, assim como nós, já está fechando o expediente. Meu nome é Tainá, hoje eu estou aqui com os meus colegas Bruno e William e nós vamos tratar sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a competência dos prefeitos e dos vereadores. Nem todas as pessoas sabem exatamente o que um prefeito faz, quais são as atribuições, os limites das atribuições, assim como dos vereadores. Então, dado o período eleitoral, nós achamos interessante trazer para vocês esse assunto para a gente conversar um pouquinho. Então, boa noite, meninos. Vamos começar o nosso debate sobre esse assunto tão importante. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, meus colegas que estão aqui me acompanhando em mais uma gravação do Fechando Expediente. Realmente, Tainá, esse tema é um tema muito importante, justamente pelo período que a gente está passando aí. Eleições municipais de 2020, campanha eleitoral, e a gente tem que tomar um cuidado aí para escolher os nossos candidatos, quem vai nos representar a partir de 2021, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura, e é importante que a gente saiba quais são as reais competências, até para a gente poder avaliar as propostas, né, e o que os candidatos estão dispostos a fazer por nós a partir do ano que vem. Boa tarde ou boa noite para aqueles que, assim como nós, estão fechando o expediente. O que o William falou, pessoal, é uma questão de grande relevo, né? Porque tem o processo de eleições, o processo eleitoral, tem uma relação muito íntima com aquilo que nós entendemos contemporaneamente por democracia. O que eu quero dizer com isso? Se nós buscarmos no Google o significado de democracia, e eu convido aqueles que nos escutam a fazer esse processo, nós vamos encontrar dois significados. O primeiro deles diz o seguinte: governo em que o povo exerce a democracia. E o segundo diz: sistema político em que cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Por que eu trago essa questão do significado para a gente começar a debater função de prefeito e função de vereador? Porque a democracia, como sistema político contemporâneo que vivemos hoje, tem muito mais a ver com o segundo significado do que com o primeiro. Então, se nós formos tratar hoje de democracia, a gente está falando de um sistema político onde o cidadão elege os seus dirigentes por meio de eleições periódicas, no nosso caso específico, agora municipais, e representantes, o prefeito e o vereador. Por que eu trouxe isso finalmente? Porque nós vivemos em uma democracia representativa. Nós escolhemos aqueles que vão, em teoria, representar os nossos interesses e, em teoria, vão exercer o poder em nosso nome. Já não se trata mais, portanto, da democracia naquela clássica denominação grega de o povo que exerce poder, demos e kratos. Dentro desse contexto, a nossa democracia contemporânea, o nosso sistema político contemporâneo deu funções diversas a representantes políticos diversos. E é por isso que finalmente a gente chega na divisão das funções de cada um, porque isso tem um impacto profundo no funcionamento e também no significado daquilo que é democracia para nós. Então, agora passando essa introdução, né, dada pelo Bruno, que ele vai divagando, vai falando, vamos diretamente ao assunto. Qual a competência e as atribuições do prefeito e do vereador? A gente já sabe que nós estamos falando de servidores públicos, né, que são agentes políticos eleitos, como o Bruno falou, democraticamente. Em teoria. Sempre em teoria. Se me permite mais uma divagação. Vai lá. Só falando sobre isso, esses tempos eu falei comentei com o William de um áudio de um cliente, né? E ele falou assim, e eu falei, pegando em consideração esse áudio do cliente, ele não poderia ser candidato
porque para fazer uma pergunta no debate, às vezes tu tem 30 segundos, 1 minuto. E ele me respondeu assim, bom, por esse critério tu também não poderia ser candidato. E eu falei, tu tem razão. Mas então, só se me permite mais uma questão do porquê em teoria democrático. Porque essa definição que eu trouxe do sistema político em que cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas é um significado de democracia. Eu trouxe outro, que é o sistema clássico, é a definição clássica grega. E eu acho sempre legal a gente fazer essa distinção, porque a democracia ela tem aspectos formais, democráticos formais, e aspectos materiais democráticos. No meu entender, os aspectos materiais têm muito mais a ver com o significado clássico grego, onde o povo estaria exercendo o seu poder diretamente, e os aspectos formais estão muito mais ligados ao significado contemporâneo de democracia. Uma democracia formal, onde em teoria, cumpridas as regras do jogo, tendo eleições periódicas e votando todo mundo, estaria se exercendo um processo democrático. Há visões críticas desse sistema que eu compartilho. Então, eu acho que para a gente se dizer democracias e sistemas democráticos, é importante perceber os aspectos materiais concretos da democracia, e um deles é levar ao conhecimento de todos quais são as funções dos agentes públicos e políticos que nos representam. Mas para se chegar aí a uma democracia no seu aspecto material, a gente está longe, né, Bruno? É difícil dizer que todos têm poder de contribuir, né? Todos conseguem contribuir para a construção do Estado. Eu acho que aí a gente está muito longe de chegar nesse aspecto material. O aspecto formal, como tu disse, se a gente cumprir a regra do jogo, se a gente cumprir o que diz a nossa Constituição no que tange aí ao processo eleitoral, a gente consegue cumprir aí uma democracia formal, uma democracia representativa. Exato. O nosso desafio é justamente elevar a democracia a um outro patamar, trazendo, no meu modesto entendimento, trazendo a população, o cidadão, para mais perto do exercício do poder. E na nossa Constituição eu destaco que já existem esses instrumentos, plebiscito, referendo e outros mecanismos de participação direta que podem ser efetivados, podem ser instituídos desde o âmbito municipal até o âmbito estadual. Agora a Tainá está me olhando, dizendo assim, pessoal, nosso tema é competência de prefeito e vereador. Eu ia falar isso mesmo, fechando parênteses. Voltemos ao assunto. Eu acho que nós podemos começar pelos prefeitos, né? Eu acho que a gente pode fazer uma divisão, falar de prefeitos e depois vereadores. Eu vou iniciar então falando o seguinte. É importante que a gente saiba que o prefeito ele é o chefe do poder executivo. E é importante que a gente saiba o que é o poder executivo, né? A nível nacional, o poder executivo é exercido pelo presidente da República. A nível estadual é exercido pelo governador do estado e a nível municipal, então, pelo prefeito de cada um dos municípios. Assessorados em âmbito federal por ministros, estadual por secretários. Exato. E municipal também. Compõe o poder executivo, exato, né? Então, o poder executivo, o chefe do poder executivo a nível municipal é o prefeito. Eu, além disso, por consequência de ser o chefe do poder executivo, eu diria que o prefeito ele tem a caneta na mão e a chave do cofre. Isso quer dizer que ele tem os instrumentos administrativos que lhe permitem administrar um município. Isso vale para qualquer âmbito da federação, como o William falou, né? O chefe do executivo estadual e nacional. Com a caneta, ele exerce uma das funções que não é típica do executivo, que é legislar, via decreto e etc. Com a chave do cofre, aí sim ele exerce a função precípua do chefe do executivo municipal, que é administrar o município, prever e por meio de orçamento destinar recursos a tal e tal área, executar programas na área da saúde, na área da educação e assim fazendo esses recortes, né, de interesses municipais e administrando e gerindo a nível municipal os interesses dos cidadãos. E até falando sobre, complementando, né, isso que vocês falaram, o prefeito é o administrador, né? O Bruno falou, administrador, gestor da cidade. E até fazendo um gancho com o nosso último episódio sobre políticas públicas, é o momento, inclusive, né, do prefeito pôr em prática o plano de governo que ele apresentou à sociedade no momento em que foi eleito, né?
e a partir disso botar em prática as políticas públicas e fazer a sua gestão, né? Aí vai de cada prefeito e das suas linhas de entendimento se vai fazer um governo mais democrático, com a participação das pessoas, do povo, da sociedade. Mas em geral essas são as atribuições do prefeito, né? E passamos direto aos vereadores ou vocês querem fazer alguma complementação? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de eleger, porque a gente está tratando de dinheiro público, né? O município, como a gente sabe, todo mundo sabe, ele tem uma certa arrecadação, seja através de impostos municipais, seja através de fundos estaduais e federais que são destinados ao município. Então, o prefeito tem que ser a pessoa responsável por tratar de maneira adequada, né, aquele dinheiro que está no cofre do município, né, como tu referiu, Bruno, é a pessoa que tem a chave do cofre, e administrar e gerir esse dinheiro de uma maneira adequada, de acordo com as políticas públicas que ele previu no plano de governo, como a Tainá referiu. E fazendo também uma complementação a essa questão específica da chave do cofre, do dinheiro, eu tenho uma posição muito crítica à visão da administração pública como se ela fosse uma empresa, como se ela fosse uma entidade privada, que deveria ter lucro, que deveria... essa obsessão pelas contas públicas sempre no positivo. A função do dinheiro público é efetivamente melhorar a vida dos indivíduos. A função do administrador público não é ser um gestor de empresa privada. O gestor público tem a obrigação de usar bem o dinheiro público para melhorar a vida das pessoas. E aqui eu trago um exemplo histórico que é muito... Ele pode ser talvez até mal interpretado, mas é para dar o exemplo do que eu estou querendo dizer. A administração de Hitler na Alemanha acabou com a hiperinflação da época que a Alemanha sofria, e inclusive esse foi um dos fatores que levou Hitler ao poder. E portanto ele foi um ótimo gestor nesse aspecto. Financeiramente falando? Financeiramente, em planilhas, em cálculos, ele acabou com a hiperinflação. Agora eu perguntaria aos historiadores e a todo mundo que conhece o processo conduzido por Hitler na Alemanha se ele... para determinadas parcelas da sociedade sociedade alemã e da sociedade mundial, melhorou a vida das pessoas. Eu concluiria, e espero que todos concluam, que não. Então, é um exemplo extremo somente para ilustrar o que eu estou querendo dizer. A boa gestão dos cofres, possuir a chave do cofre público e bem gerir aqueles recursos, não deve ser compreendido somente com contas matemáticas. A boa gestão do dinheiro público tem que refletir na vida da população. E essa é uma das funções que eu traria também ao prefeito. A boa gestão financeira não importa se a vida da população não melhorar. Então tem que ser muito clara essa diferença do aspecto público e do aspecto privado. O gestor público administra dinheiro público e interesses públicos e coletivos, não somente da administração, né? E agora, para a gente virar a chave aqui, eu te pergunto, além da população, a quem cabe a fiscalização da aplicação correta desse dinheiro público aí, Bruno? E da melhora da vida da população, consequentemente? Se a gente quiser ter uma democracia material, né, além dos aspectos formais, cabe aos vereadores, e aqui a gente entra, portanto, nas competências, né, dos vereadores. Uma delas é justamente essa, fiscalizar a aplicação do dinheiro público, e não só fiscalizar a aplicação, mas também auxiliar o processo de tomada de decisão da administração, indicando melhorias, fazendo indicações ao prefeito e às secretarias de onde pode ser aplicado o dinheiro, que área da região precisa que área da cidade, que região da cidade precisa de um auxílio em determinada área. Essa é uma das competências dos vereadores no processo de fiscalização das contas e também de gerenciamento delas, né, pela indicação. Mas eu poderia trazer, já que nós já entramos nas competências dos vereadores, outros elementos que são de competência. O primeiro deles, então, a gente já disse lá no significado da democracia contemporânea: representar.
Eles exercem o poder representando os cidadãos, que não só os que votaram neles, não só aqueles que são responsáveis pela eleição do vereador, mas são responsáveis pela representação da sociedade como um todo. Perfeito? Em segundo lugar, aí sim a função precípua de um indivíduo que está numa casa legislativa, legislar, ou seja, elaborar leis que visem, de forma abstrata, melhorar a situação do município, definir regramentos para o bem viver em sociedade, e etc, etc, etc. As outras duas é justamente fiscalizar, como eu já falei, e assessorar o município à administração. Mas além dessas, como funções atípicas, eu trago uma função que é jurisdicional, de certa forma, a função de julgar o prefeito em casos eventuais de crimes de responsabilidade que sejam levados a processamento na Câmara de Vereadores. No momento que o legislativo, então os vereadores, eles estão ali para fiscalizar os atos do Poder Executivo, do prefeito, né? Ele também é responsável pelo julgamento quando o prefeito desvia do trilho, né? Quando o prefeito comete algum crime de responsabilidade, né? E pode ser impedido de seguir no seu governo. Inclusive, a gente pode dar exemplo agora nesse período da pandemia, em que em vários municípios se tiveram projetos de leis de vereadores solicitando, né, que os prefeitos informassem a Câmara de Vereadores sobre qualquer gasto, qualquer contratação feita no período da calamidade pública, né, no período da pandemia. Então isso é uma forma de fiscalização da Câmara também, que, claro, tem uma linha tênue, né, entre as atribuições do prefeito, a liberdade, enfim, de atuação, e a fiscalização também dos vereadores. Mas isso é só um exemplo para o pessoal ter essa ciência de como funciona, né, essa questão da fiscalização. E além disso, muitos processos de impeachment foram abertos durante esse período por má gerenciamento do dinheiro público, né? Usando aí a questão da pandemia, né, como um gatilho, próprio, né? Exato. Exatamente. E além dessa questão dos julgamentos, ainda como uma função atípica, nós temos também a organização da própria casa, no sentido, fazendo um paralelo com o vereador, com o prefeito gerencia a cidade, o vereador, em função atípica, gerencia a própria casa legislativa. Somente para finalizar, então, por que a gente está falando em função típica e função atípica? A democracia contemporânea que nós temos hoje, ela se organiza num processo que ficou conhecido como a tripartição de poderes, né? Nós temos 3 poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um deles tem funções precípuas. O executivo dirigir, o legislativo legislar, elaborar leis, e o judiciário julgar. Mas, eventualmente, cada um desses poderes tem uma função atípica, e essa função atípica é sempre aquela que é precípua de outro poder. Então, para deixar bem claro, quando a gente fala que o vereador julga, ele é juiz por um momento atípico. Quando a Casa Legislativa administra, ela está sendo gestora por uma função atípica. Assim como o prefeito, quando legisla, em teoria, isso eu já deixo claro, não é a prática, deveria ser uma função atípica. Na prática, a gente vê os chefes do executivo legislando muito mais do que deveriam, mas em teoria, uma função atípica. É isso então, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado, que esse episódio tenha esclarecido algumas questões para vocês, até com o objetivo de clarear a ideia sobre as eleições municipais, sobre como fazer boas escolhas. E então é isso, nos acompanhem nas redes sociais, o Instagram é @aar.advogados, no Facebook Amaral Andrade e Rodrigues Advogados. E é isso, foi um prazer e até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, amigos. Tchau, tchau.